Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai começar a estudar ali o conteúdo do capítulo 14 do livro do Jerônimo e do Valdeni, e que a gente vai tratar dos poliedros, tá? Nessa aula mais especificamente a gente vai definir o que é um poliedro, o que é uma superfície poliédrica e uma figura poliédrica, tá? Vamos lá então. Para começar, vamos precisar de algumas noções primitivas, tá? Saber o que é um sólido geométrico. Tá? Alguns exemplos aqui, ó. Uma pirâmide, esse prisma, esse cubo, tá? Pensa em objetos que ocupam, que possuem volume, que estão ali no espaço tridimensional, tá? Todos esses são objetos sólidos geométricos, tá? O sólido geométrico precisa ser bonitinho não, tá? Por exemplo, pode ser coisas dessa forma aqui, ó. Tem essas formas, tá? Vou assumir também que a gente sabe o que é o interior de um sólido geométrico, né? Ou seja, você tem ali, por exemplo, essa pirâmide. A gente já definiu esses conceitos para a pirâmide, né? Que é o interior da pirâmide, né? Digamos que a parte está dentro, né? E essa casca aqui, né? No caso, a pirâmide é a fronteira da pirâmide. Então, esse conceito de interior e fronteira, a gente tem, vamos assumir que isso é a noção primitiva, tá? Conhecida para qualquer sólido geométrico, tá? A gente vai definir poliedro usando basicamente da mesma maneira que nós definimos lá pirâmide, né? A gente primeiro definiu para prisma, também a gente fez isso, né? Mas vamos fazer um paralelo com pirâmides. A gente definiu primeiro a figura piramidal, depois a superfície piramidal e no final pirâmide, né? Então aqui vai ser assim, a gente vai definir primeiro a figura poliédrica, depois superfície poliédrica e no final os poliedros, tá? Então, qualquer figura geométrica no espaço tridimensional aí, a gente vai chamar de uma figura geométrica espacial, tá? Casos particulares são os mais interessantes, né, que nós já estudamos, já vimos alguma coisa sobre eles, né? A pirâmide, o cubo, o paralelepípedo, tá? Temos também os corpos redondos, né, tipo esfera, é, cone, cilindro, tá? Mas cuidado, esfera, cone, cilindro não serão poliedros, tá? Então vamos começar definindo figura poliédrica, tá? Figura poliédrica, o que é uma figura poliédrica? É simplesmente uma união de uma quantidade finita de polígonos. Então, você pega vários polígonos, quaisquer forma, tá? Eles não precisam ser, por exemplo, todos triângulos, ou todos quadrados, ou todos pentágonos, não. Pega vários polígonos, faz a união deles da seguinte maneira: a interseção de quaisquer dois desses polígonos só tem três possibilidades: ou vai ser vazia, ou um vértice, ou um lado. Os lados, né? Ou um. Tá, então pega. Se eu tenho uma figura poliédrica, quando você olha a interseção de quaisquer dois polígonos que você escolha dessa figura, a interseção entre esses dois polígonos ou é conjunto vazio, ou vai dar só um vértice, ou vai ser um lado dos dois polígonos. É um lado comum aos dois polígonos, tá? Também na figura poliédrica, dois polígonos que tenham um lado em comum não são coplanares, não podem estar em um mesmo plano, tá? Então, todas aqui, ó, essas figuras aqui representam figuras poliédricas, tá? Aqui eu tô falando só
dos polígonos, tá? Então é só as linhas pretas que eu tô considerando aqui, tá? Então esses objetos são todos vazados, tá? A parte branca aqui, ó, não sai vazio, tá? Ó, por exemplo, aqui essa figura aqui, ó. Cada lado, né, entre aspas, aí é um polígono, né, que vai ser um quadrado. Se eu pegar, por exemplo, esse quadrado aqui de cima, eu tô pintando, mas fica mais fácil enxergar. E esse aqui do lado, a interseção, ó, vai ser um lado, tá? E não, esses dois quadrados aí não são coplanares, tá? Então não tem problema, às vezes da interseção dar um lado dos dois polígonos comum, né? Se esses dois polígonos forem não coplanares, tá? Por exemplo, eu pegar esse cara aqui, ó, esse quadrado, e o quadrado do fundo ali, a interseção é vazia. Pode dar vazia também, tá? Vou passar para um outro aqui, ó. Essa figura G aqui, ó. Se eu pegar esse polígono com esse de baixo aqui, ó, a interseção vai dar só esse ponto, tá? Então, mesmo essa figura H aqui, ó, sendo bem estranha, ela ainda é uma figura poliédrica, tá? Nenhuma aqui das propriedades A e B não são satisfeitas, né? Ou seja, essa figura aqui satisfaz essas duas propriedades, tá? Aqui também, ó, todos eles são figuras poliédricas. Pode acontecer alguns casos estranhos, né? Tipo esse P aqui, ó. É uma união de três retângulos, tá? A interseção de quaisquer dois ou é vazia ou, no caso aqui, vai ser um lado, né? E não tem dois desses retângulos coplanares, tá? Então isso aí é uma figura poliédrica, ok? Aqui também, ó, esse S aqui, ó, como se eu tivesse pego um paralelepípedo e de dentro dele tivesse tirado um outro paralelepípedo, né? Então é um paralelepípedo com um buraco dentro aqui, ó. Isso aqui ainda é um paralelepípedo, tá? Você pode enxergar ele como uma união de vários polígonos, tá? Ok. Agora esses quatro desenhos aqui não representam figuras poliédricas. Ó, no A aqui a gente tem um problema que aqui em cima você tem dois polígonos ali, né? Dois quadriláteros. Tá, esse aqui e esse aqui. Eles têm uma interseção, né? Que é um lado aí da figura. Que é esse lado aqui, ó. E eles são coplanares. Então isso não configura uma figura poliédrica, tá? No B, essa B não é uma união de polígonos, tá? Ó, essa parte aqui, ó, não é um polígono, né? Teria que fechar aqui, ó. Faltou fechar ali, né? Então, não. B também não é um polígono. C, esse aqui é um cilindro. Cilindro não é uma união de polígonos, tá? Então também não é uma figura poliédrica. Ok? E aqui no D é a mesma coisa. Bom, se eu pensar ali no octaedro, está desenhado aqui, né? Esse cara aqui, ó. Né? Só que eu considero só as arestas, tá? O octaedro é uma figura poliédrica. As figuras prismáticas, ou seja, o prisma quando eu considero só as arestas, né? Desconsidera as faces
e o seu interior, as figuras piramidais, todos são figuras poliédricas, tá? Aí, como eu falei, né, os corpos redondos, né, o cilindro, o cone e também a esfera, né, que a gente ainda vai estudar, não são figuras poliédricas, tá? Agora, vamos colocar mais algumas propriedades, além dessas duas, para uma figura espacial, né? Então, a figura espacial que satisfaz essas propriedades é uma figura poliédrica. Se ela satisfizer mais duas propriedades, a gente vai dizer que ela é uma superfície poliédrica. Então, ó, o que é uma superfície poliédrica? É uma figura poliédrica que você vai unir com as regiões poligonais. Aí não precisa pegar todas, tá? Porque existem figuras poliédricas que podem ser o que a gente chama de abertas, tá? Determinadas por esses polígonos, que nós vamos chamar de faces, tá? E para essa figura espacial ser considerada uma superfície poliédrica, duas propriedades adicionais têm que ser satisfeitas, tá? Cada aresta tem que estar no máximo em duas faces, tá? E se uma aresta está em uma única face, então todas essas arestas que só estão em uma única face têm que formar uma poligonal, tá? Fechada, que a gente vai chamar de contorno, tá? Bom, quando esse contorno aqui não existir, né? A gente vai falar que a superfície é fechada, ok? Caso contrário, ela vai ser aberta. Ó, por exemplo, pega uma caixa de sapato. Quando ela está sem tampa, pensa que a caixa de sapato que ela se remove a tampa por completo. Ó, tá aqui a tampa. Isso aqui, ó, a caixa de sapato sem a tampa é uma superfície poliédrica aberta, tá? E aqui, ó, o contorno são as arestas que pertencem a uma única face. Tá? Elas formam essa poligonal aqui, tá? Se você pensar numa caixa fechada, igual aqui, ó, no caso vai ser um paralelepípedo, né? É uma superfície poliédrica fechada, tá? Agora, se eu pensar numa caixa que não tem nem tampa e nem fundo, tá? Que eu acho que é a ideia desse desenho aqui, ó. Isso não é nem uma superfície poliédrica, tá? Porque a união das arestas que pertencem a uma única face não vai formar uma poligonal, tá? Vamos ver só, olha só. Então nesse exemplo, vamos lá, essa figura aqui, ó, isso aqui é uma face, tá? Isso aqui é outra face. OK. Aqui em cima, quais são as faces? Essa parte de cima, essa do lado, essa aqui da frente, assim por diante, tá? Então essa essa superfície poliédrica, ela tem uma, duas, três, né, a parte de baixo, 4 e 5, né, a parte de fundo aqui e a parte do lado aqui. 5 faces. Essa aqui, ó, tem 6 faces, né, ó. 2, 4, 6, tá? Bom, eu falei, né, essa aqui é fechada, essa aqui é aberta. O contorno dessa superfície aberta, essa parte azul aqui, ó. Acho que nesse caso aqui é um quadrilátero, né? Bom, se a gente voltar lá no exemplo 1, se eu pegar aqueles desenhos e incluir as faces aqui, né? Tirando esse caso, todos os outros nós temos superfícies poliédricas, tá? Aí, se você olhar a definição aqui, é porque o que não é
não é uma superfície poliédrica, né? Cada propriedade C aqui, ó. Cada aresta tem que estar no máximo duas faces, né? Só que nesse caso aqui, ó, se você pegar essa aresta aqui, ó, ela estaria em quatro faces, né? Ó. Essa, aí tem uma atrás aqui e essa aqui também. Tá, ela estaria em quatro faces. Mas todas as outras são superfícies poliédricas, tá? MP são abertas. Você Essa aqui é aberta, né? Ó. O contorno vai ser isso aqui de azul, ó. Tá? Isso aqui é um poligonal. Tem mais alguma aberta aqui? Tem não, né? Ah tá, essa M aqui é aberta também, ó. E aqui em azul nós temos o contorno, né? Ela é aberta que não tem essa aresta aqui, né? Se tivesse essa aresta aí seria... Essa parte azul aí seria uma união de polígonos, né? Que não é. E todas as outras, né? São superfícies poliédricas fechadas. Tá, todo mundo aqui é fechado. Todo mundo aqui é superfície poliédrica fechada. Aí tirando aqui que não é uma superfície poliédrica e a P e a M que são superfícies poliédricas abertas, todas as outras são superfícies poliédricas fechadas, tá? Bom, e como eu já comentei, toda a superfície prismática, toda a superfície piramidal. Se pensar o octaedro também, tá incluindo as faces, tá? Então pensa todas as figuras, né? Tipo, qualquer prisma, só que oco, né? Sem a parte interior. Qualquer pirâmide também que não tenha, não esteja considerando a parte interior. Octaedro também, se eu não considerar o interior. Todos eles são superfícies poliédricas, tá? Mas as superfícies cônicas, as cilíndricas e a superfície esférica não são, tá? Superfícies poliédricas. Vamos lá. O que é uma superfície poliédrica convexa? É uma superfície poliédrica que satisfaz a seguinte propriedade. Cada polígono que você olha ali na sua uma superfície poliédrica vai estar contido em um plano, tá? Então, quando você passa o plano, considera o plano que contém um lado. Toda a superfície está em um mesmo semiplano determinado por esse plano, em um mesmo semi-espaço determinado por esse plano. E isso for verdade para todos os lados, então a sua superfície é convexa, tá? Vamos fazer aqui. Ó, por exemplo, deixa eu dar uma distância. Se eu pegar, por exemplo, o plano que contém essa face de cima aqui, ó, desse cubo. Todo cubo está no mesmo semi-espaço determinado por ele, né? E essa propriedade vale para qualquer face que eu pegue desse cubo, tá?
É, vamos pegar um outro plano por um outro lado. Nossa. Pega um plano, ele vai determinar dois semi-espaços, né? Em qualquer plano que eu pegue que contenha um lado, uma face desse cubo, o cubo sempre vai cair, vai ficar inteiramente contido ali, né? Em um desses semi-espaços, tá? Então, o cubo é uma superfície poliédrica convexa. Eu fiz para dois, né? Mas para duas faces, mas isso vale para todas as faces, tá? Então é que tá falando aqui, ó. Então a superfície poliédrica é convexa quando satisfaz a seguinte propriedade, né? Então, além de ser uma superfície poliédrica, tem que acontecer o seguinte: o plano contém de cada polígono, né? Deixa todos os outros polígonos em o mesmo semi-espaço, tá? Ou seja, os polígonos ali são os lados, né? De uma face, tá? Então, cada uma dessas faces vai estar contida em um polígono que vai deixar todo a sua superfície poliédrica de um mesmo lado, né, em um mesmo semiplano determinado por esse plano, tá? Então, o que é o sólido geométrico determinado por uma superfície poliédrica? Tá? Vai ser basicamente a união da superfície poliédrica. Aqui na verdade eu pintei errado, né? O que é poliedro? Tá ao contrário aqui. Poliedro então vai ser um sólido geométrico determinado por uma superfície poliédrica fechada em que eu uno com o seu interior, tá? Que é um poliedro convexo. Então, um poliedro é convexo se a superfície poliédrica ali que faz parte ali for convexa, tá? Aí, como usual, os pontos interiores ali do interior são os pontos interiores, tá? A fronteira do poliedro é a superfície poliédrica, tá? Quando a gente às vezes você consegue, igual quando a gente usou triângulo, lembra a questão dos triângulos congruentes? Tem dois triângulos que são basicamente iguais, entre aspas, mas estão desenhados em locais distintos ali do plano. Então você fala que eles são congruentes, né? Você não fala que eles são iguais, que eles estão representados em locais distintos, tá? Isso vale também aqui para poliedros, tá? Às vezes tem dois poliedros que são iguais, tá? Você consegue fazer, eles têm os mesmos ângulos, uma correspondência entre os ângulos, entre os lados, tá? Então nós vamos dizer que eles são congruentes. Bom, então, ó, os principais poliedros aqui nós já conhecemos são os prismas, as pirâmides e os octaedros. Ah, casos particulares também nós conhecemos paralelepípedos, né, que são prismas, cubos, que são prismas também, tá? Só que quando eu falar em poliedro, o interior faz parte, tá? Aqui, ó, o interior eu estou unindo com a superfície poliédrica, tá? Então, por exemplo, uma caixa de sapato, se eu considerar só a parte ali, a casca ali, né? É uma figura prismática, né? Ou seja, não é um poliedro, tá? Agora, se eu considerar o interior junto, aí é um prisma e que é um caso particular de um poliedro, tá? A gente voltar lá no exemplo 1, tá? Considerarmos todos aqueles desenhos com as faces e os interiores respectivos. Vamos lá. Nós temos que M, P e Q não representam poliedros. Bom, a gente já tinha visto, né? Que não é. Que
não é a superfície, né? Não é a superfície poliédrica. Então, não, se considerar o interior, também não vai representar um poliedro, né? P e M também não são, tá? Poliedros, porque são as superfícies poliédricas ali correspondentes são abertas, tá? Então, no poliedro, a superfície poliédrica tem que ser fechada, ok? Não pode ter contorno, tá? Superfície poliédrica. HNRS são poliedros não convexos. Vamos lá. Ó. Esse cara é não convexo, esse é não convexo, esse é não convexo, né? Aqui a presença pegar o plano e contém esse lado aqui, ó. Esse plano vai cortar, né? O cara no meio, né? Esse sólido no meio. Então isso aqui é um poliedro que não é convexo, tá? Aqui também, se pegar aqui no meio, ó, o plano contém esse lado aqui do meio aqui, ó. Vai cortar a sua superfície no meio. Aqui também. No meio quer dizer é que quando eu traçar o plano, todo sólido não vai estar inteiramente contido em um mesmo semi-espaço determinado por esse plano, tá? O outro é o H, né? O H também não é convexo, tá? Todos os outros são poliedros convexos, tá? Então, todos os outros têm aquela propriedade. Para qualquer escolha de um lado, o plano que contém esse lado vai deixar todo a figura, né, em um dos semiplanos, em um dos semi-espaços determinados por esse plano, tá? Ok? Bom, gente, a aula de hoje então vai ficando por aqui. Aí na próxima aula a gente volta. A gente vai começar a estudar os poliedros eulerianos, os poliedros de Platão e os poliedros regulares, tá? Então, estudando esses 3 temas, a gente encerra aí, faz tudo que tem que fazer nesse capítulo, tá? Então nós vamos estudar alguns casos particulares de poliedros, tá? Nós vamos ver que primeiro os poliedros eulerianos, tá? Depois nós vemos os poliedros de Platão, depois no final nós vemos os regulares, tá? Até lá então.